Já posso estar? Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia. Irmãos, bom dia a todos. Nós vamos iniciar nossa transmissão hoje. Nós vamos, essa manhã, antes de iniciarmos, quero saudar os irmãos, a todos os irmãos que já estão na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos um ótimo dia, um excelente dia, e que esse dia seja um dia de ter nossa alma, como de fato nós sabemos que é o dia do Senhor. Que Deus possa ter misericórdia de nós, nos ajudar nas nossas atividades, a fim de que o que fizermos nesse dia seja para o louvor e a glória do seu nome. Nós nessa manhã nós vamos começar a estudar aqui um tema acerca da questão do culto, do ajuntamento solene, da santa convocação do Senhor Deus ao seu povo. Nós vamos fazer isso tendo como base o texto do pastor Rodrigo Broto, que tem como título "Ficar sem o culto solene é pior do que a morte", um texto que esses dias eu tenho me debruçado e aprender um pouco acerca dele e aplicar isso em nossas vidas. Então inicialmente nós vamos orar ao Senhor Deus, bendizer o seu nome, nós vamos honrar o seu nome e vamos orar ao Senhor. Quero convidar você, a cada irmão, para que possamos curvar as nossas frontes e orar ao Senhor Deus neste momento, tá bom? Vamos orar. Depois nós leremos o texto bíblico, que será base do nosso estudo nessa manhã, e depois nós passaremos à exposição do mesmo, e posteriormente nós iremos trabalhar algumas dúvidas dos irmãos aqui, se tiverem alguma, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Quero convidar você que ore comigo neste momento ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome. Amém, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus eterno, soberano, infinito, em seu ser, sabedoria, justiça, bondade, verdade. Amém. Deus que é todo suficiente, Deus que é soberano, que é o Senhor do universo, Deus que está sentado no seu alto e sublime trono. Amém. Deus amado e bendito, louvado e agradecido seja o teu nome hoje e para sempre, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, te agradecemos nessa manhã mais uma vez o privilégio que temos, ó Pai, de podermos abrirmos a tua palavra, podermos aprender do Senhor acerca desse assunto de vital importância na nossa vida cristã, que é o culto solene, que é o ajuntamento solene, que é a santa convocação do Senhor ao seu povo, a nos reunirmos, ó Pai, em assembleias santas para louvar e bendizer o teu nome. Deus amado, nós sabemos das dificuldades que temos tido esses dias. Já hoje chegamos ao terceiro domingo sem estarmos reunidos na casa do Senhor, ajuntamento solene. Deus, nosso coração entristece por não estarmos na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, louvando o teu nome. A saudade de Deus, ela invade e habita os nossos corações, como o salmista que disse que quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Também oramos, ó Pai, por nosso país, pela situação que estamos vivenciando, por esse vírus, essa pandemia, Senhor, que tem assolado, destruído lares, trago, Senhor, mortes, ó Deus, destruição. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no trono, te assentas no trono, governa, dirige e preserva todas as coisas. Por essa razão, Senhor,
Nós pedimos que o Senhor se apiede de nós, o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor nos ajude nesses dias, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor dê cabo e retire de sobre nós a tua ira, Senhor. Amém, Deus, Senhor. tenha misericórdia do teu povo. Nós também, Deus, bendizemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. E pedimos nesta manhã que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, a aprender do Senhor mais uma vez, a que o Senhor abra nossos corações, a nossa mente, ilumine, Senhor, os nossos corações pelo teu Santo Espírito, para que possamos aprender a tua palavra. Nós te rogamos e te bendizemos o nome, Senhor, e pedimos perdão pelos nossos pecados, pois reconhecemos que somos pecadores e que o Senhor é santo. Amém. Nós pedimos tudo isso confiados em Jesus Cristo, nosso Redentor, hoje e para sempre. Amém. E amém. Vamos, irmãos, eu quero convidar os irmãos a que abram comigo as suas Bíblias no Salmo número 137. Salmos 137. Nós vamos ler esse texto. 37. Salmo 137. Aí? Eu convidar os irmãos aqui, possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 137. Nós vamos então ler esse texto e a partir dele nós vamos trabalhar acerca do tema do culto solene, né? O que de fato nós não podemos realizar no dia de hoje. Salmos 137, quero convidar você a que você leia comigo esse texto e depois nós passaremos o nosso estudo dessa manhã. Salmo 137 diz assim a palavra do Senhor diz: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: que entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Salmo 137. Eu queria, irmãos, frisar nesse salmo o início do salmo. Veja como é que o salmista, então, ele inicia o salmo dizendo o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando-nos de Sião. Esse salmo aqui, ele foi, parece-nos que ele foi escrito, e de fato o contexto do salmo é esse, em que o salmista escreve esse salmo no contexto do exílio babilônico, do exílio do povo de Deus, do Israel do Senhor Deus, do Israel de Deus que foi levado cativo para a Babilônia. O salmista, então, ele vai descrever aqui a situação em que se encontrava o povo de Israel, a situação em que se encontrava o povo de Deus exilado na Babilônia, longe de Sião, longe do templo, longe do ajuntamento solene, da santa convocação, que o povo de Deus estava tão habituado. E então ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. E a razão era porque eles se lembravam de Sião. Eles tinham no coração a lembrança de Sião onde estava construído o templo do Senhor, de Sião onde estava construído aquele lugar onde as tribos de Israel subiam constantemente e frequentemente para louvar o nome do Senhor Deus. E por essa razão o povo de Deus, por conta do exílio,
da prisão, da reclusão ali na Babilônia. O povo de Deus estava se lembrando de Sião, daquele lugar onde eles se reuniam para louvar, para adorar, para bendizer, para reconhecer as obras do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse era o contexto daquele povo de Israel exilado na Babilônia. Eles estavam chorando, eles choravam amargamente, eles choravam copiosamente, se lembrando de Sião. A lembrança de Sião, a lembrança do ajuntamento solene, a lembrança do culto ao Senhor, a lembrança daquele momento em que o povo se reunia para fazer sacrifícios ao Senhor, para oferecer os seus dízimos, as suas ofertas, para reconhecer no Senhor a bondade do Senhor para com aquele ano da plantação, da colheita que fora abençoada pelo Senhor. E por essa razão o povo de Israel, o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, o ajuntamento solene do Senhor, eles estavam chorando, se lamentando por causa de Sião, porque agora estavam longe, distante de Sião, estavam distantes da casa do Senhor Deus, porque o exílio os havia então aprisionado. Eles estavam agora distantes e eles perderam aquele momento mais glorioso da vida deles, que era tão somente o ajuntamento solene, o templo do Senhor, o culto que eles prestavam ao Senhor Deus. E veja que o texto diz que nos salgueiros que lá haviam, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Veja que aqueles que haviam levado o povo de Israel cativo, os babilônicos, os caldeus, eles pediam a eles que eles cantassem, que eles entoassem cânticos, como era costume quando eles subiam ao templo. E agora então o povo de Deus, o povo de Israel, estava então aprisionado e cerceado o privilégio que eles tinham de cantar, entoar cânticos alegres ao Senhor Deus, o que eles faziam quando eles subiam ao templo e quando estavam diante do Senhor Deus. Mas eles estavam exilados, estavam presos, eles estavam impossibilitados, limitados de estar na casa do Senhor. E percebam, irmãos, que nós sabemos pela história bíblica, que nos contam os profetas, Jeremias, principalmente, que esse povo de Deus, eles passaram lá aprisionados 70 anos da sua vida, longe de Sião. 70 anos sem subirem ao templo do Senhor. 70 anos sem estarem na casa do Senhor. 70 anos longe da presença do Senhor Deus. O mês de março que se passou foi um mês de muita dor para a igreja do Senhor no Brasil e no mundo. No dia 22 de março foi o primeiro domingo em que, por conta do coronavírus, nós fomos impossibilitados de estarmos no ajuntamento solene na casa do Senhor no dia do Senhor. Quando estava lendo esse texto do pastor Rodrigo Broto acerca do culto solene, ele acaba dizendo aqui que o coronavírus ele foi um equivalente ao exílio babilônico, no sentido de causa e propósito. Ele nos diz então no seu texto que Deus levou aquele povo para o exílio por conta de que aquele povo estava desdenhando, estava sendo negligente para com o Senhor e para a sua santidade.
desdenhando e negligente com relação a servir ao Senhor de todo o coração. O povo de Israel estava servindo a outros deuses, estava se dobrando a outros deuses. E por essa razão, então, e por outras razões, o Senhor Deus, então, leva o seu povo por meio dos babilônicos, dos caldeus, para o exílio. E eles passaram 70 anos sofrendo lá. E uma das coisas que lhe foram tirada foi o privilégio que eles tinham de subir ao templo do Senhor, de estar nos atos do Senhor, na casa do Senhor, de estar diante do Senhor do universo, porque agora eles estavam reclusos, presos e cativos em uma terra estranha. Não há dúvidas, irmãos, não há dúvidas de que Deus esteja pesando sua mão sobre a humanidade. Nós não temos dúvida disso. Que Deus esteja pesando a sua mão, a sua ira sobre a humanidade devido aos seus muitos pecados cometidos contra Deus. Nós não temos dúvida, não há dúvidas a respeito disso. Nós sabemos então que por conta dos muitos pecados, e nós já vimos isso na história bíblica, quando nós percebemos ali no início, em Gênesis, quando Deus decide, pela sua soberania, destruir o mundo por meio do dilúvio, e Deus faz uma aliança com Noé e sua família, para que ele construísse uma arca, e Deus disse a Noé que ele destruiria o mundo, porque a maldade havia se multiplicado sobre a face da terra. E também nós entendemos aqui, bíblica, fazendo uma linha na teologia bíblica, entendendo os fatos bíblicos, que também nós estamos vivendo em que o momento em que Deus está pesando a sua mão sobre o mundo por conta dos seus muitos pecados cometidos contra o Senhor. Mas será que nós podemos entender, irmãos, diante de todo esse contexto da ira de Deus, da mão pesada do Senhor Deus contra este mundo, será que nós podemos compreender que o peso dessa mão, especialmente, é também contra nós, crentes? Será que nós podemos compreender isso? Uma vez que nós, ao percebermos e olharmos a nossa vida para o nosso passado, para aquilo que nós já fizemos com relação ao dia do Senhor, ao culto solene, quantas vezes, irmãos, nós também fomos negligentes como Israel foi, quantas vezes nós nos dobramos diante de outras coisas e colocamos outras coisas diante do Senhor. E por essa razão é importante que nós possamos refletir acerca disso. De que o que nos foi tirado do seu povo, foi aquilo que nós tínhamos mais precioso, que era a presença e o ajuntamento solene no dia do Senhor, no culto que prestamos ao Senhor. É muito importante que nós possamos fazer essa reflexão em nossas vidas, pessoalmente, que você faça, que eu faça, que nós possamos entender que nós muitas vezes negligenciamos, fomos displicentes com a casa do Senhor, fomos displicentes com o culto que prestamos ao Senhor Deus. E por essa razão, nós estejamos vivendo esse exílio nesses dias, em que nós não podemos congregar, não podemos estar juntos, porque sabemos que o vírus ele se espalha, ele se semina através de contatos físicos, de aperto de mão, de abraços, da nossa fala, quando nós falamos, que nós acabamos soltando gotículas. Nós podemos então, irmãos, refletir e nesses dias acerca disso, desse fato, que nós estamos vivendo esse exílio. Estamos então impossibilitados de estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, para adorarmos o
queria então que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 1, verso 4. Lamentações 1, 4. Lamentações 1, 4. Abra comigo a sua Bíblia em Lamentações, por favor. Veja que texto. Depois de Lamentações, nós sabemos o contexto, né? O povo de Israel estava cativeiro, babilônico, sofrendo. E aí Jeremias então escreve essa profecia, esse lamento, né? E daí a razão de ser o nome do livro Lamentações de Jeremias, o lamento do povo de Deus que estava vivendo aquele cativeiro, que estava vivendo aquela circunstância da sua vida. E veja como é que o texto diz em Lamentações capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 4. Lamentações 1, de 1 a 4. Veja que texto. Lamentações 1, de 1 a 4 diz o seguinte: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi a grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe escorrem pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Agora veja o verso 4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma, Sião, se acha em amargura. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Veja a descrição do profeta Jeremias, a descrição exata daquilo que eles estavam vivendo por conta do exílio que Deus havia trago sobre o povo de Israel, a punição de Deus por conta dos pecados cometidos por Israel, pelo povo de Deus. E esses pecados do povo de Deus, eles se relacionavam muito estritamente também à questão daquele dia que Deus havia separado, ou o Shabá, o dia de descanso em que Deus havia separado para que o povo dele pudesse se deleitar no Senhor, e o povo de Israel estava negligenciando isso. O povo de Israel estava adorando outros deuses, a Moloque, a Baal, e por essa razão e outras razões o povo de Deus é levado para o cativeiro. E Jeremias descreve a situação do povo dizendo: como está solitária a cidade que outrora era populosa. Os caminhos de Sião estão de luto. Os caminhos que levavam a Sião, os caminhos que levavam o povo, que o povo trilhava para chegar no templo do Senhor, os caminhos agora estão de luto. Porque não há ninguém que venha à reunião solene. Porque o povo estava exilado no cativeiro babilônico. Não há quem venha à reunião solene. Não há quem venha ao templo do Senhor. Todas as suas portas estão desoladas, destruídas, queimadas. Os seus sacerdotes gemem, as virgens estão tristes, e ela mesma, Sião, se acha em amargura. Por qual razão, irmãos? Porque o povo de Deus estava exilado no cativeiro babilônico. O título desse texto do pastor Rodrigo, sem o culto solene, é pior do que a morte.
Ele diz aqui, irmãos, inicialmente, que ele espera que nós não entendamos pelo título que crentes devem ir para o culto solene, mesmo que isso signifique a morte deles. Ou também ele espera que nós não entendamos que as milhares de mortes pelo mundo devido ao coronavírus e as consequências futuras devastadoras devem realmente nos entristecer e até mesmo nos fazer tremer. Porém, o objetivo, o intuito do texto é que nós entendamos que o pior resultado dessa pandemia é o fato de que igrejas pelo mundo inteiro estão experimentando alguns domingos sem o culto solene. Afinal, ficar sem o culto solene é pior do que a morte. O intuito, então, do texto é mostrar-nos que o pior resultado dessa pandemia é certamente esse. E aqui ele não está querendo desconsiderar as mortes das pessoas, não, a ideia não é essa. Nós sabemos que é um resultado, que é uma consequência nefasta e devastadora vermos pessoas morrendo por conta dessa pandemia. Mas eu queria então chamar a sua atenção nesta manhã para especificamente nós crentes, que o pior resultado que nós estamos experimentando é o fato de que igrejas no mundo inteiro, e nós aqui particularmente a igreja local, é que nós estamos experimentando alguns domingos sem o culto solene. Veja que há um paralelo, há uma simetria entre a nossa situação e também a situação do povo de Israel, quando Jeremias diz que não há ninguém que venha à reunião solene. É o que está acontecendo também hoje. É que nós estamos em nossos lares, recolhidos, isolados, confinados, e nós estamos impossibilitados, limitados de não estarmos na casa do Senhor, no culto solene. Afinal, ficar sem o culto solene é pior do que a morte. Interessante também, irmãos, notar que esses dias, por conta desse isolamento, desse distanciamento social, as transmissões online, as transmissões ao vivo, por meio de várias ferramentas, que nós temos aí ao nosso dispor, YouTube, Facebook, Instagram, nós temos aí ferramentas, tecnologia que sabemos que são bênçãos de Deus para a nossa vida. Nós podemos usá-las agora nesses dias que não podemos estar juntos. Mas o que ele diz aqui, irmãos, nesse texto, é que espero estar errado, mas tenho a impressão de que as pessoas estão achando que cultos online parecem ser suficientes para substituir os santos, o ajuntamento dos santos, respondendo à santa convocação. Parece, irmãos, que para muitos irmãos, eles estão achando que os cultos online, entre aspas, eles parecem ser suficientes para substituir o ajuntamento dos santos, respondendo à santa vocação de Deus para convocar a sua igreja para o culto solene. Não pode. Os cultos online, eles não podem substituir o ajuntamento solene. O culto que nós prestamos a Deus dominicalmente. E essa é a perspectiva que nos parece no contexto atual. Parece que líderes e pessoas da igreja estão considerando a questão de que os cultos online é uma mera solução logística para a impossibilidade de se congregarem em um mesmo local de culto, o que na verdade significa a presença especial de Deus no meio do seu povo. E finalmente dizendo o seguinte: espero que nós
pelo menos, compreendamos que culto online não é culto solene, que isso é apenas uma questão de nomenclatura. Alguns que estão até ventilando a ideia de fazerem ceias online. Como é que nós faremos a ceia? Como é que nós realizaremos a ceia do Senhor? Sem estarmos no ajuntamento solene, respondendo à santa convocação do Senhor nosso Deus. Nós devemos entender, irmãos, que esses momentos que temos aqui de transmissão online, eles não podem substituir o culto solene que prestamos a Deus. Não podem. Nós não podemos entender isso. Não podemos. Durante os próximos domingos, já estamos aí no terceiro domingo, nós estamos impedidos de estar na presença especial de Yahvé, em culto solene de acordo com a providência de Deus. Durante os próximos domingos, muitos domingos, nós ficaremos impedidos de estar na presença especial de Yahvé, do Senhor pactual, em culto solene, de acordo com a providência, porque nós cremos que Deus está, por meio da sua providência, dirigindo a história para um fim que Ele mesmo estabeleceu na eternidade. Por essa razão é importante que nós entendamos que o que nos foi tirado de mais especial, o que nos está sendo tirado de mais especial é o momento que nós temos do ajuntamento solene na casa do Senhor. Essa realidade de que nós estamos impedidos de estar na casa de Deus, de louvarmos o seu nome, de estarmos no ajuntamento solene, essa razão deveria amassar nossos pulmões, nos tirar o ar e nos prostrar com a boca no pó. Essa circunstância, essa realidade que nós estamos atravessando, de estarmos impedidos de estarmos na casa do Senhor, essa realidade que estamos atravessando, deveria amassar os nossos pulmões, deveria nos tirar o ar e nos prostrar com a boca no pó. Como eu já falei anteriormente, não há dúvidas de que Deus esteja pesando a sua mão sobre a humanidade devido aos seus muitos pecados cometidos contra a santidade de Deus. Nós não temos não há dúvidas a respeito disso, porque a própria Escritura fala acerca disso. Mas será que nós estamos compreendendo que o peso dessa mão também, devido aos muitos pecados, o peso dessa mão, da mão de Deus também, ela esteja pesando especialmente em nós, crentes? Será que Deus não está apenas nos concedendo aquilo que nós temos desejado domingo após domingo? Ou seja, não está em sua presença santíssima em culto solene? Quantas vezes, irmãos, nós não desejamos estar na casa do Senhor? Nós não desejamos o ajuntamento solene. Quantas vezes, eu já falei aqui em outras lives anteriores, quantas vezes nós somos negligentes na casa do Senhor, e isso eu falo com imensa tristeza no meu coração. Quantas vezes nós somos negligentes, nós não desejamos estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, e fomos negligentes no sábado à noite, quando passamos madrugadas a fio, fazendo coisas que nos deixariam cansados e nos fariam acordar tardes no domingo e nos tirariam a presença do Senhor Deus. Quantas vezes, irmãos, domingo após domingo, nós não desejamos estar na presença do Senhor Deus, e nós demonstramos isso através do desejo do nosso coração.
E aí ele fala, será que não temos tratado o culto solene, como uma simples formalidade, a ponto de podermos substituí-lo por transmissão ao vivo? Será, irmãos, que eu já falei isso em alguns sermões que eu tenho pregado na igreja aqui em Santa Inês, na igreja presbiteriana de Santa Inês, no Salmo 119, exatamente dizendo, em que para nós muitas vezes o culto solene, o ajuntamento solene, ele para muitos de nós ele parece um fardo, um peso. E agora nós estamos aí impedidos, impossibilitados de estar na casa do Senhor. Isso deve nos fazer corar de vergonha, de arrependimento. Isso deve nos levar a nossa boca no pó, ao pó. Isso deve nos fazer corar de vergonha e rogar a Deus que tenha misericórdia de nós nesses dias de exílio, em que nós estamos impedidos, impossibilitados, limitados de irmos à casa do Senhor Deus, em que a saudade do culto, em que a saudade do ajuntamento solene, dos irmãos, da congregação dos santos, em que a saudade ela está invadindo os nossos corações e nós estamos impedidos, e nós muitas vezes, irmãos, em nossa vida nós não desejamos isso, nós não desejamos estar na casa do Senhor no dia do Senhor. E eu falo isso com muita tristeza em meu coração, porque nós, por muitas razões, negligenciamos o dia do Senhor. E agora estamos no exílio, exilados, com saudade dos cânticos que lá cantávamos, com saudade da comunhão que lá tínhamos, com saudade daquele momento em que nós abrimos a nossa Bíblia, a palavra de Deus, e nós ouvíamos a sua voz por meio da pregação da palavra. É muito importante que nesses dias nós possamos refletir acerca disso, de que quando pela misericórdia e providência de Deus, o Senhor Deus nos dê a graça de voltarmos a cultuar o seu nome, que nós possamos entender que devemos ter uma outra atitude. Ao invés de sermos negligentes, possamos ser pessoas que possamos amar o ajuntamento solene, que possamos desejar o ajuntamento solene, que possamos estar desejando ardentemente que o domingo chegue logo, para que nós estejamos descansados das nossas obras, descansados dos nossos trabalhos semanais, possamos dedicar esse tempo exclusivamente à glória e ao serviço do Senhor Deus. E nós sabemos, irmãos, que houveram momentos, houve um momento na história da redenção, na história da salvação, em que Deus retirou o culto solene do seu povo. Quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico. No livro de Lamentações, de Jeremias, essa poesia hebraica fúnebre, como diz aqui o autor do texto, o profeta nos diz no capítulo 2, no verso 5 e 6, Lamentações, Jeremias, né? Lamentações 2, verso 5 e verso 6. Veja só como é que diz, Lamentações 2, 5 e 6. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Javé, o Deus pactual, estava furioso com a igreja.
Deus pactual estava furioso com a sua igreja, com a igreja do Antigo Testamento, com Israel. Meus irmãos, é importante que nós façamos uma contextualização com os nossos dias, que nós possamos entender e perceber biblicamente, pela teologia bíblica, pelos fatos bíblicos que aconteceram com o povo de Israel ao longo da história da redenção, que nós também estamos vivendo um período em que nós estamos vivendo o cativeiro, ou um cativeiro, porque estamos impedidos de estar na casa do Senhor. O autor diz aqui no texto que ele não tem tempo para explicar agora, por isso ele parte do pressuposto de que nós entendamos de que o culto no tempo da antiga aliança agora se tornou a assembleia pública dos santos em culto solene. Ou seja, ele está dizendo, olha, o culto da antiga aliança no templo, ele agora se tornou, biblicamente falando, a assembleia pública dos santos em culto solene. Então, e ele fala aqui que não se restringe ou se faz mais aceitável a um certo lugar em que se ofereça, e que não deve ser descuidada nem voluntariamente negligenciada ou esquecida, quando Deus, por meio da sua palavra, por sua providência, proporciona a ocasião de nós realizarmos o culto. Ele está citando aqui a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, na seção 6. A pergunta é: por que Deus não está proporcionando ocasião para o cultuarmos solenemente no meio desta catástrofe sanitária? Por qual razão? Por qual razão Deus não está proporcionando à sua igreja ocasião para nós cultuarmos o seu nome no ajuntamento solene no meio desta catástrofe sanitária? Se você é presbítero, se você é pastor, se você é um líder da sua igreja, você já teve que pastorear um membro que falta aos cultos por razões ilegítimas? Você já teve que lembrar uma ovelha que, quando ela está de férias, viajando de férias em uma outra localidade, isso não significa férias do culto solene? Você já teve que lembrar um ministro do evangelho disso também? Você já teve que ouvir algum insulto porque você não foi a uma festa de aniversário de alguma da sua igreja, de alguém na sua igreja que não poderia realizar no outro dia? Os exemplos são inúmeros de como o povo de Deus não deseja estar com Ele em culto solene, especialmente no dia do Senhor. Então eu queria perguntar para você, irmão, fazer uma pergunta. Você já deixou de ir ao culto solene, à reunião solene, por razões ilegítimas? Porque você tinha que trabalhar, porque você tinha que participar do aniversário, você tinha que participar do almoço, porque você tinha que fazer o almoço para a sua família, que você ia receber, porque você tinha que ir para um momento de diversão, em que você iria tomar banho de piscina. Alan, ele está como dizer o nome do Alan. Nós já, por alguma razão ilegítima, já deixamos de participar, de estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, para esse momento solene na casa do Senhor. Você já, nas suas viagens de férias, quando nós viajamos, para gozarmos as nossas férias, que, diga-se de passagem, essa
questão de trabalhar e descansar é bíblica. Você já tirou suas férias em outra localidade em que você se esqueceu de estar na casa do Senhor? Estar de férias não significa você estar de férias do culto solene. Isso quer dizer que quando você está de férias em qualquer localidade do nosso país ou do mundo, você precisa se acercar dos cuidados para procurar uma igreja para que no dia do Senhor você congregue, você esteja na casa do Senhor, louvando o seu nome. Nós não podemos tirar férias do culto solene. Não existe isso. Não há essa perspectiva bíblica. Esse mês agora eu estou de férias, eu vou tirar férias da igreja, eu vou tirar férias do culto solene, eu não vou para a igreja no domingo, nem de manhã, nem de noite, eu vou aproveitar a oportunidade, o tempo que eu tenho aqui para descansar. Mas você se esquece de um fato. Deus, pela sua providência maravilhosa, estabeleceu um dia entre a semana, que hoje no Novo Testamento é o dia do Senhor, o domingo, que nesse dia nós descansamos, em que Deus nos proporciona um descanso para a nossa alma, para que nós possamos nos reunir no ajuntamento solene, louvar o seu nome bendito. Lembro bem aqui da nomenclatura que os puritanos davam ao dia do Senhor. Eles chamavam o dia do Senhor de forma muito sábia de o dia da feira da alma, ou seja, o dia no qual a nossa alma é abastecida, fortalecida e fortificada pelo Senhor através dos momentos que nós passamos na casa do Senhor, de comunhão, da sua palavra que nos alimenta para a semana inteira. Mas eu queria terminar, irmãos, essa transmissão mostrando para você que por várias passagens na Bíblia, em que várias passagens em que a palavra de Deus nos admoesta no sentido de que nós devemos desejar estar com Deus, desejar o culto solene no dia do Senhor. Eu vou lhe mostrar algumas passagens aqui. O Salmo 84, verso 10. Salmo 84, verso 10 diz assim no texto bíblico: pois um dia os teus atos valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Será que o desejo do salmista tem sido o desejo do nosso coração? O desejo de que um dia nos atos do Senhor vale mais que 1000. O desejo dele era que ele preferia estar à porta da casa do Senhor a permanecer nas tendas da perversidade. Será que este é o desejo do nosso coração? Veja que nunca foi uma questão de formalidade para o salmista, mas sempre de prioridade. Nunca tem que ser para nós uma questão de formalidade, mas tem que ser para nós o dia do Senhor, o culto solene ao Senhor, que prestamos ao Senhor, uma questão de prioridade que vem em primeiro lugar em nossas vidas. Ainda o Salmo 87, verso 1 e verso 2. Salmo 87, verso 1 e verso 2 diz o seguinte: a palavra do Senhor Deus: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Enquanto no salmo anterior, no Salmo 84, nós vemos o desejo do salmista, aqui nós vemos o desejo do próprio Deus por seu culto solene. É desejo de Deus que o povo do Senhor Deus se reúna no dia do Senhor para adorar o Senhor Deus no culto solene, no ajuntamento solene na casa do Senhor. O Salmo diz isso, Salmo 37. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. O contraste entre as portas de Sião e as habitações de Jacó nesse salmo, eles representam uma diferença entre culto solene e outras atividades devocionais. O culto doméstico, por exemplo, não discutimos a importância do culto doméstico para as nossas vidas. É importante, importantíssimo, a devoção familiar. Aliás, nós conseguimos
prevê, né, uma revalorização desta prática nesses dias de quarentena. Há uma revalorização, um redescobrir do culto doméstico em nossos lares. Graças a Deus por isso. Mas o Salmo nos deixa claro que para Yahvé, para Deus Todo-Poderoso, não há momento mais sublime do que estar com seu povo em um ajuntamento solene. Nós não deveríamos imitá-lo a Deus nesse sentido também? Claro que sim. Meus irmãos, o que nós temos aqui nesse salmo, nesse estudo, inicialmente, é que nós possamos refletir sobre o momento que vivemos e refletirmos sobre o culto solene, o ajuntamento solene, sobre a santa convocação de Deus para o seu povo, para nos reunirmos em assembleia solene e adorarmos e cultuarmos o seu nome, que nos foi tirado. Mas nós cremos piamente na providência de Deus, na providência divina sobre todas as coisas, a qual Ele está dirigindo toda a história para o fim que Ele mesmo decretou na eternidade. Nós cremos pela providência divina, que se Deus se apiedar de nós, Deus tiver misericórdia de nós um dia voltaremos a cultuar o seu nome no dia do Senhor. No ajuntamento solene será para nós um momento de grande alegria. Nós diremos, pela graça e misericórdia de Deus, como o salmista no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. A minha carne exulta pelo Deus vivo. Irmãos, que nesses dias que nós estamos impedidos de estarmos na casa do Senhor, o Senhor Deus renove em nossos corações o desejo, o amor, a devoção pela casa do Senhor, a alegria na casa do Senhor, a graça do Senhor sobre nós, para que nós estejamos desejosos de voltarmos ao ajuntamento solene, ao culto que prestamos a Deus, estarmos juntos em comunhão com Deus e uns com os outros. Que esse seja o desejo, que Deus nos conceda que daqui para frente nós possamos olhar para trás para os nossos erros, para as nossas falhas que nós cometemos, que fizemos contra o culto do Senhor, contra o dia do Senhor, e possamos nos arrepender com a boca no pó, e possamos rogar ao Senhor para que Ele conceda, para que Ele nos dê a graça, para que Ele conceda aos nossos corações o desejo ardente de nós desejarmos o culto do Senhor, o ajuntamento solene, no dia especial que o Senhor separou para estarmos na sua presença, que é o dia do Senhor. Que Deus conceda à sua igreja, a cada um de nós, esse privilégio de adorarmos, desejarmos, de ansiarmos pelo culto, pelo ajuntamento solene no dia do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos dê a graça de que nesses dias de exílio, de impedimento de estarmos na casa do Senhor, o nosso coração esteja desejoso, de voltarmos à presença e estarmos na casa do Senhor no ajuntamento solene. Deus abençoe a nossa vida, a sua vida, meu irmão, a sua família. Deus conceda-nos a graça nesses dias de refletirmos sobre o momento que estamos vivendo, para que possamos, por fim, retornar à casa do Senhor e estarmos juntos novamente, no ajuntamento solene. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e que nós possamos rogar a Deus graça e misericórdia da sua parte, para amarmos o Senhor e amarmos o culto que prestamos a Ele, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de tudo que há em nós possamos desejar ao Senhor, ansiar pela sua presença, desejar os seus atos benditos. Deus abençoe a sua vida, que nos abençoe e tenha misericórdia de nós, hoje e sempre. Amém. Quero finalizar, irmãos, orando ao Senhor nesse momento. À noite nós voltaremos às 18h30 também. Teremos um momento em que nós estaremos falando de um salmo, né? Nós iremos falar do Salmo 84,
o desejo do salmista de estar na casa do Senhor, de como ele era bem-aventurado por desejar, por ansiar a casa de Deus. Que Deus nos ajude nesses dias, irmãos. Nós vamos orar neste momento. Quero convidar você a orar ao Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós nesses dias. Senhor Deus, tendo ouvido a Tua palavra, por várias passagens na Tua palavra, na Bíblia, podemos perceber, Senhor, o desejo do Teu povo, o desejo do povo de Deus, que era de estar na casa do Senhor, que era de voltar a Sião, que era de voltar ao templo, que era de voltar a Jerusalém, que era de voltar ao ajuntamento solene, que era de ouvir a santa convocação do Senhor para o povo se ajuntar, para o povo se reunir em culto ao Senhor, que era o desejo do povo voltar no Antigo Testamento a realizar os seus sacrifícios, a ofertar ao Senhor, a com alegria estar na casa do Senhor, com a sua família, com os seus. Deus, que também seja o nosso desejo esses dias que estamos passando por esse exílio, estamos impedidos, ó Pai, de estar na casa do Senhor, seja o nosso desejo, o nosso coração, de estarmos na casa do Senhor. O Senhor nos ajude nesses dias. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor se apiede de nós. Que o Senhor retire de sobre nós a Tua ira, a mão do Senhor. Para que, Senhor, a Tua igreja retorne a realizar, a fazer aquilo que nós devemos fazer com uma prioridade da nossa vida, que é o culto solene que prestamos ao Senhor no dia do Senhor. Abençoa o Teu povo nesse dia. Tenha misericórdia de nós e seja com a situação do nosso país, do mundo inteiro. A Tua misericórdia nos assista, a Tua graça seja conosco. Em nome de Jesus, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que nós possamos ter um bom dia, possamos dedicar esse dia à oração, leitura bíblica, que Deus muito nos abençoe. Um abraço a todos. Obrigado por estar aqui, participar desse momento. Deus nos abençoe. Até mais.